série de pinturas em formato de livro do artista visual mineiro Alan Fontes manifesta-se pelo seu caráter objetual, revelando assim vontade de materialização da imagem, isto é, uma espécie de vontade de superação da sua mera representação. A manifestação de uma realidade que não é original, tampouco o seu duplo. Uma nova existência, cujo corpo inconcreto na forma de um livro parece acumular na sua imanência memória e história. Seus livros de artistas tornaram-se uma espécie de categoria artística, um lugar experimental e processual, quando, através de cada página, novas operações são enfrentadas. Aqui, nos livros de Fontes, nada do seu conteúdo é disponibilizado, a não ser uma página central aberta ou a sua capa. Assim, as temáticas que o artista aborda, arquiteturas históricas, imagens vinculadas à guerra, como os efeitos de uma bomba atômica, por exemplo, revelam-se potencialmente inacessíveis no seu interior, quando as imagens pintadas por si dão a dimensão da obra. Na série de seus livros Pinturas, dedicada à representação arquitetônica, seus livros de pedra, é resgatada a relação mais originária da pintura, seu diálogo com a arquitetura. Localizamos tal relação em diversos momentos da sua história, nas paredes, como superfície para frescos ou como lugar histórico referencial para receber a pintura. A partir de uma discussão crítica por parte de um grupo de pintores sobre o lugar da pintura, a partir dos anos de 1960, novas abordagens foram utilizadas através de experiências interventivas ou instalativas, quando a pintura e a arquitetura, neste processo, hibridizaram-se. Quando Alan Fontes utiliza como temática para seus livros pintura a arquitetura, seja ela do século XIX ou moderna, está promovendo uma discussão crítica sobre os seus efeitos históricos e a sua presença no tempo atual. Assim, é significativo o atravessamento temporal operado pelo artista ao afirmar, a partir de uma imagem em pintura, passado e presente, indistintamente. De outro modo, o passado está no presente, assim como o presente é reverberação do passado. Afirmando esta nova temporalidade cumulativa, a solidez do concreto. Neste contexto, localizamos duas acepções cabíveis para a palavra. A primeira, como material composto recorrente nas construções modernas e contemporâneas. A segunda, referente ao que tem corpo, que não é imaterial. Assim, a presença do concreto nestas pinturas objetuais adequam-se às duas conotações. Os tons utilizados pelo pintor corroboram na dimensão temporal destas obras. Tons monocromáticos, ora coloridos e desgastados, ora sutilmente sépias, exalando nostalgia.
De qualquer modo, sinalizam uma extensão temporal benjaminiana. De acordo com Walter Benjamin, o tempo é uma construção social e cultural que merece ser analisada criticamente. Para o filósofo, o tempo não é uma construção contínua e linear, senão, metaforicamente falando, disposto em camadas, sobrepondo-se e atravessando-se. Para Benjamin, o passado é um conjunto de experiências e memórias que reverbera no presente. Assim, tem-se uma visão mais ampla e complexa da história, quando diferentes períodos e eventos podem ser interpretados a partir de uma ótica atual. As pinturas objetuais de Fontes inscrevem-se neste contexto. Constituem-se como pinturas extremamente críticas no que se refere ao tempo e à história, sempre associadas às questões que permeiam a estética. Comparado, por exemplo, à organicidade do livro Carne, de Arthur Barrio, de 1979, que privilegiou questões relativas ao tempo presente, especialmente aquelas referentes à ditadura militar, o livro concreto de Fontes, o seu silêncio, inacessibilidade e imobilidade, manifesta-se potencialmente pleno de conteúdos na sua imanência, uma espécie de compêndio que guarda aquilo sugerido pela sua pintura exposta. A concretude dos seus livros pinturas objetuais é necessária na sua condição de guardiã de uma memória associada à pintura apresentada. De algum modo, pode-se comparar as arquiteturas de concreto da artista britânica Rachel Whiteread, quando o espaço lacrado está pleno de acontecimentos. Importante destacar que seus livros tridimensionais de concreto resultaram de experiências anteriores quando Fontes abordava o tema do livro na forma de pranchas de papel, bidimensionalmente, que de algum modo simulava a imagem de um livro. Paulatinamente, a tridimensionalidade sucedeu às experiências bidimensionais dos livros, que ainda mantêm-se como linguagem estética relevante na produção atual do artista. Cabe aqui, no que se refere aos livros objetuais de Fontes e o seu poder imaginativo quanto ao seu conteúdo, o questionamento de George Didi Huberman ao referir-se à imagem fotográfica. Não há imagem sem imaginação. Então, por que dizer que as imagens poderiam tocar o real? Porque é um enorme equívoco querer fazer da imaginação uma pura e simples faculdade de desrealização. Para o autor, é absurdo opor as imagens e as palavras, os livros de imagens e os livros a seco.
Todos juntos formam, para cada um tesouro ou uma tumba da memória, seja esse tesouro um simples floco de neve ou essa memória esteja traçada sobre a areia antes que uma onda a dissolva. Conclui. De acordo com Huberman, as noções de memória, montagem e dialética indicam que as imagens não são facilmente apreendidas ou compreendidas. A complexidade temporal das imagens, a crença de que fazem parte do presente, apesar de não, possibilita a percepção das relações temporais mais complexas que incumbem a memória da história. Assim, a conciliação que Fontes promove nos seus livros objetuais aproxima-se da fala de Huberman quando afirma: o artista e o historiador teriam, portanto, uma responsabilidade comum, tornar visível a tragédia na cultura para não apartá-la da sua história, mas também a cultura na tragédia para não apartá-la de sua memória. Para tanto, a estratégia, de certo modo, de Alan Fontes refere-se ao que Huberman afirma: saber olhar uma imagem seria tornar-se capaz de discernir o lugar onde ela arde, o lugar onde sua eventual beleza reserva um espaço a um sinal secreto, uma crise não apaziguada, um sintoma. Assim, pode-se afirmar que a pintura de Fontes, na sua frontalidade e verdade, apresenta-se inscrita num hiato, num lugar entre a realidade e irrealidade, entre passado e presente, entre factualidade e imaginação, quando acende o sinal secreto, espécie de punctum, que dá sentido à obra e seu conteúdo. Quando Fontes aborda temas específicos da história nos seus livros de guerra, quando pinta os efeitos de uma bomba atômica, faz ressurgir o tema do sublime, tão presente na arte atual. Tal qual a beleza de uma tempestade marítima de Turner, que, contudo, causa sentimento de assombro ou temor, a beleza sublime na pintura de Fontes possui as mesmas sensações. Contudo, na obra do artista, a percepção de grandeza ou de algo que transcende a compreensão não se refere mais à natureza, senão às ações humanas. Uma bomba foi lançada. Trata-se do sublime tecnológico abordado por Mário Costa, quando o absolutamente grande não se refere mais à natureza, senão às novas tecnologias ameaçadoras à natureza. Assim, as realizações humanas que desenham a história, para o bem ou para o mal, são temas recorrentes na produção do artista, visto tratar-se de nossa história. O fato de não acessarmos o conteúdo do livro não significa que, de algum modo, sua pintura não o explicite. Relevante também as relações que a pintura objetual de Fontes mantém com a fotografia, quando, notoriamente,
É fonte referencial transposta, contudo, para uma realidade pictórica. A notória referência fotográfica, de algum modo, traz à tona a questão da nostalgia, especialmente quando a pintura mantém o preto e branco do seu modelo. De acordo com Roland Barthes, a fotografia pode evocar sentimentos nostálgicos, ligando-se à memória e à passagem do tempo. O autor sugere que a nostalgia é uma resposta emocional à perda e à ausência, onde a imagem fotográfica se torna um objeto que nos conecta àquilo que passou e que não pode ser recuperado. A relação com o passado revela, paradoxalmente, vontade de recuperação do tempo vivido, mas também a sua impossibilidade de fazê-lo. A nostalgia, para Barthes, é uma experiência complexa, misto de prazer e dor, revelando assim a fragilidade da memória e a inevitabilidade do tempo. Importante também destacar que, no âmbito da pintura contemporânea, as pinturas objetuais de fontes constituem-se extremamente relevantes na pesquisa sobre as suas possibilidades. Não se trata, obviamente, de uma questão vinculada às pesquisas já datadas sobre suporte. Os livros objetuais de fontes não possuem tal questão e não existe aqui a discussão sobre pintura e suporte. Contudo, o artista, de forma extremamente inteligente, aponta uma estrutura entrópica que rompe com tal dicotomia. Sua pintura não está sobre o suporte livre, está dentro dele, fazendo parte do mesmo. O mesmo pode-se dizer da relação imagem e conteúdo da obra. O modo pelo qual o artista apresenta seus livros, pintura, aproximam-se dos tableaus ao recriar a estética de antigos gabinetes de leitura. Assim, o ambiente que envolve a pintura-livro torna-se relevante à medida que corrobora numa dimensão temporal acordada à obra. O processo de hibridização que esta obra promove concilia questões da pintura, da fotografia, da instalação, da arte conceitual e objetual. De acordo com Alan Fontes, os palácios ainda encontram abrigo nos espaços da memória e na pintura, lugares que não podem existir integralmente nos instantes endurecidos da fotografia, mas que subsistem nas lacunas existentes nas pinturas, nas frestas das pinceladas, entre uma camada e outra, nos pentimentos que ainda respiram na superfície do plano pictórico. Como se o concreto dos prédios se tornasse poroso como ossos,
como livros que não podem mais ser folheados, mas que ainda conservam sua carcaça de livro. O conjunto de trabalhos se instala na perda de densidade da memória, memórias desconstruídas e afogadas em tinta escura, por mais um momento plenas e abertas à visitação, conclui o artista. Finalmente, os livros Pinturas de Alan Fontes apontam outras possibilidades para o exercício da pintura hoje, quando as referências do tempo atual, no caso da sua obra, significa a conciliação de múltiplas temporalidades que se atravessam incessantemente.